Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de edificação para a tua vida, hoje em especial para aquela pessoa que está passando um conflito, uma angústia e talvez você tenha nesse momento se isolado, mesmo tendo pessoas ao seu redor que te amam, que têm o melhor para a sua, querem o melhor para a sua vida, mas você não está encontrando essa abertura para conversar, para abrir o teu coração. Você tem receio, talvez medo de um julgamento, talvez que a pessoa não tenha a paciência devida para te ouvir, enfim. E para isso nós queremos trazer aqui uma pessoa que passou por algo muito semelhante na Bíblia, que foi a vida de Sansão. Bom, deixa eu explicar um pouco para você sobre a vida de Sansão antes de eu ler o texto. Sansão é uma pessoa que desde o ventre de sua mãe já era separado para Deus. Ele inclusive era um nazireu de Deus. E o nazireu, ele não podia beber vinho, ele não poderia se aproximar de cadáver algum. Essa informação é importante para você entender esse devocional. Ele não podia também cortar o seu cabelo e ele tinha um dom, um poder, uma força muito especial de Deus e um propósito, um chamado para livrar o seu povo de Israel da mão dos inimigos, ali na época da mão dos filisteus. E eu creio que eu vou falar com pessoas que têm um chamado, que Deus tem um propósito muito específico na sua vida, e você tem que entender que o inimigo ele fica tentando colocar embaraços, ele fica tentando colocar pedra de tropeço para que esse chamado não se cumpra, para que a tua vida ela fique embaraçada, para que você sofra prejuízos. Então vamos ler o texto que está em Juízes, no capítulo de número 14, quando o Sansão ele começa a se deixar levar, principalmente na vida sentimental dele. Ele começa a se sentir atraído por uma mulher dentre os inimigos, dentre os filisteus, que poderia colocar muita coisa a perder, até porque uma pessoa que tem um chamado desse seria, obviamente, interessante que ele tivesse ao lado dele uma mulher que tivesse a mesma fé, os mesmos princípios, valores, enfim, mas não foi isso que começou a acontecer. Ele começou a se sentir atraído por uma filisteia e o seu pai, sua mãe principalmente, que lhe amavam, percebendo, tendo essa visão de fora desse perigo, disso que não seria bom para a vida dele, avisou ele, exortou ele, encorajou ele a fazer diferente. Vamos ver isso na Bíblia, em Juízes, no capítulo de número 14. Diz assim, versículo 3. Seu pai e sua mãe, porém, responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o nosso povo? Há motivo para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Ou seja, seu pai então lhe aconselhou a fazer diferente, porque ele enxerga que aquilo vai fazer com que a vida dele venha ficar atrapalhado, o seu chamado, o propósito que Deus tem para a vida dele. Mas conta também a Bíblia que Sansão não recebeu essa palavra, mas que ele quis dar curso, que ele quis dar continuidade, que ele queria cumprir aquela vontade que ele estava sentindo. E no final do versículo 3, ainda diz assim, a resposta de Sansão: mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Então, o Sansão ele está querendo se deixar levar por essa vontade. Ele está querendo avançar, vamos dizer assim, este sinal. Bom, a partir daí a Bíblia começa a apresentar um comportamento diferente na vida de Sansão, que muitas pessoas podem estar passando por isso agora. Ele começa para com aquelas pessoas que o amam, principalmente os seus pais, ele começa a ser muito seletivo no que ele vai falar, no que ele vai se abrir, no que ele vai contar para os pais, temendo ser reprovado, temendo que venham falar algo para ele diferente do que ele pretende fazer. Ele começa como que
se isolar um pouco mais. Então, numa vez dessas que ele estava a caminho da terra dos filisteus, ele foi ali atacado por um leão. Mas, como o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, então ele venceu aquele leão como se fosse um cabrito, com a força, com aquele dom, com aquele algo a mais de Deus na vida dele. Ele venceu aquilo. Vamos ver isso na Bíblia, no versículo de número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe contou o que tinha feito. Então, nesse caminho para a terra dos filisteus, aconteceu esse incidente, mas ele ocultou isso de seus pais. Mas o principal vem agora. Versículo 7. Desceu, falou àquela mulher, dela se agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto, aquele cadáver do corpo do leão. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Então Sansão, ele não pode se aproximar daquele cadáver, mas tem algo ali que lhe atrai, o favo do mel, aquela doçura. Então, novamente, ele se deixa levar, ele vai até aquele corpo do leão morto, pega daquele favo do mel e ele leva então para os seus pais. Olha o versículo 9. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando, comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele. Observe, eles comeram, mas não lhes contou que pegara o mel do corpo do leão. É interessante demais essa passagem. Querido, talvez você também está vivendo um conflito, uma angústia, talvez você está sentindo um desejo de fazer algo e você está também, talvez indo até contra a sua própria consciência, você está quebrando valores de Deus e talvez da sua própria família e você está disposto talvez a avançar e você tem se fechado para aquelas pessoas que te amam e que podem te ajudar nesse momento. Eu queria dizer para você que Sansão, ele sofreu muitos prejuízos, né? O Sansão finalmente vai ter o seu cabelo cortado por uma mulher sedutora, ele vai perder a vista, ele vai ser muito envergonhado e humilhado, vai ser motivo de chacota durante um tempo. E tudo isso poderia ser evitado e essa mensagem vem para evitar muitos prejuízos, de repente, na vida de muitas pessoas que vai ouvir essa mensagem. Eu não sei se você está tendo uma iniciação em algum vício, talvez até em drogas, e as pessoas que te amam, seus pais, seus amigos, enfim, esse parente próximo, esse homem de Deus, essa mulher de Deus que tanto te ama, nem imagina, e você está se enveredando, talvez por essa questão da ideologia de gênero tão forte que está aí hoje, e isso você sabe que seria um choque para essas pessoas que te amam. Talvez você está tendo uma dificuldade com pornografia, ou talvez até mesmo você está sofrendo algum tipo de abuso da parte de alguém, e você está angustiado, você está quase explodindo por dentro, mas você, por algum motivo, não está conseguindo se abrir, não está conseguindo falar, temendo que as pessoas não venham te dar crédito, ou, como eu falei, venham te julgar. Enfim, eu poderia citar aqui tantas coisas, talvez pessoas vão me ouvir e você está entrando por um caminho de violência, um caminho talvez de iniciação no crime, e o Senhor está enviando hoje essa palavra. Talvez o exemplo que caberia de acordo com a sua vida eu não citei, mas o Espírito Santo do Senhor, ele está falando ao teu coração. Deus sempre prepara pessoas próximos de nós, ao nosso lado, que nos amam, que querem nos ajudar, que vão ser instrumentos de Deus na nossa vida. Então, queridos, que você possa ter ouvido essa palavra, que você possa hoje
não se isolar, não se deixar levar simplesmente pelas tentações, pelas fraquezas, pelos convites, que você possa hoje buscar em Deus e nas pessoas que serão instrumentos de Deus esse livramento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima ministração.